Olha só como é que é interessante para você que quer ser uma autora, um roteirista, um escritor, entender sobre a função dos mitos ou da mitologia. Porque aqueles mesmos mitos de antigamente já não são mais lembrados hoje em dia na nossa sociedade. Porém, os valores, aquela ideia de luta do bem contra o mal, aquela ideia de redenção, e isso aqui é um ponto muito importante que eu quero falar lá na frente, porque isso está relacionado às visões de mundo. Qual é aquele ponto em comum que as visões de mundo elas apontam ou elas chegam? Vou falar sobre isso. Então, tudo isso, esses conceitos, eles estão hoje nos personagens das histórias em quadrinhos. Os mitos antigamente, hoje, são os heróis das histórias em quadrinhos. É impossível falar de mito e não falar de personagens de HQ. E, mais ainda, com a nossa sociedade agora, por causa da ciência, da tecnologia, da modernidade, esses personagens de histórias em quadrinhos hoje estão nos filmes. Então você percebe que aquela mesma ideia, aquelas mesmas ações, os mesmos desejos que os mitos traziam em si, isso continua existindo, porém nos personagens das histórias em quadrinhos. E hoje, enquanto eu estou fazendo aqui esse vídeo, existem várias adaptações aí de histórias em quadrinhos que estão sendo produzidas. E essa ideia de luta do bem contra o mal, sabe, de ser uma inspiração, de redenção, isso está muito presente. Perceba nas histórias em quadrinhos, perceba no fim de tudo, ali principalmente no final do filme, o autor está sempre falando sobre esperança, sobre como o ser humano pode ser melhor, mostra também como o bem venceu o mal. Então, com certeza, quando muitas pessoas estão lendo ali as histórias em quadrinhos, ou estão vendo aqueles filmes com aqueles personagens fortes, né, aquelas mulheres poderosas, e elas estão ali naquela luta do bem contra o mal e manifestando a sua visão de mundo, muitas pessoas não sabem que vários desses personagens, inclusive que tiveram origem aqui na Terra, como por exemplo o Capitão América, ou então o Super-Homem, que teve origem no outro planeta, então ele é um extraterrestre. Mas no fundo, todos eles, ou a maioria deles, estão manifestando os mesmos poderes daquelas divindades ou daqueles mitos dos povos antigamente. Um autor chamado Francis Schaeffer concluiu o seguinte, que os deuses de Roma eram, na verdade, a humanidade exaltada. Então olha só, quando você lê as histórias em quadrinhos, quando você vê o filme com aqueles personagens, as heroínas fortes, mas ao mesmo tempo, os autores estão ali manifestando através desses mitos ou desses personagens muito da nossa própria humanidade. Eles estão falando sobre nós, sobre as nossas necessidades, nossos valores, aquilo que a gente mais deseja, ou os nossos maiores desejos. Então, quando você for escrever uma história, para quem que você quer escrever? Tá aí um mito, ou os mitos estão aí para que você possa usá-los como referência, ou como metáfora, como uma maneira de alcançar o seu público. Beleza? Então, fica comigo aí, até o próximo vídeo. Valeu!